hoje o nosso papo não vai ser sobre cabelo, a gente vai falar aqui sobre unhas, tá? Que é um assunto que eu tenho procurado entender um pouco mais na minha rotina de autocuidado. E eu vim falar um pouco com vocês sobre a minha experiência com unhas de gel. Eu usei unhas de gel por praticamente 5 anos e eu vim contar pra vocês por que eu decidi largar os géis moldados e passar a usar as minhas unhas naturais. Vamos lá? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamires Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, que é o Maire Studio, fica na zona norte do Rio. Se você quiser cortar o cabelo, fazer um protocolo de tratamento comigo, marcar sua mentoria capilar para entender melhor o seu cabelo, o link de agendamento tá aqui embaixo no box de descrições. Esse vídeo é totalmente diferente dos vídeos que eu costumo fazer aqui, porque é um vídeo voltado para unhas e não para cabelos. Então, muito provavelmente o YouTube não vai entregar esse vídeo como a gente gostaria. Então, vocês já sabem, né? Vou pedir para vocês encarecidamente compartilhem esse vídeo, comentem bastante aqui embaixo, deixem as experiências de vocês também, que eu quero saber, tá bom? E engajem muito esse vídeo pra gente tentar fazer o YouTube entregar. Eu achei muito interessante trazer esse assunto aqui pro canal, né? Eu acho que eu nunca tinha falado exatamente sobre unhas aqui no canal, mas vocês sempre repararam muito nas minhas unhas, vocês sempre perguntavam se as minhas unhas eram naturais, o que eu fazia nas minhas unhas, quais eram os esmaltes que eu estava usando, e enfim, eu vim tirar a maior parte das dúvidas aqui de vocês. Antes eu queria contar um pouquinho da minha história com as unhas, porque eu acho que é algo que talvez seja interessante aí pra vocês. Eu sempre fui muito vaidosa com as minhas unhas, muito mesmo, assim. Desde criança eu pinto as unhas. Eu lembro que eu era muito pequenininha e tinha uns esmaltes de unha pra criança. E a minha mãe pintava a minha unha, tipo, às vezes de ter, sei lá, 3 anos. E eu ia lá mostrar pro meu pai e perguntar se tava bonito. Eu amava pintar a unha e eu acho que isso muito veio da minha mãe. A minha mãe também é muito vaidosa com as unhas dela. Eu nunca vi minha mãe sem fazer a unha todo final de semana, assim. É religioso pra ela, muito mais do que cabelo, as unhas. Então, eu cresci cuidando muito das minhas unhas. Eu gastava todo o dinheirinho que eu ganhava de mesada. Meu pai me dava 20 reais de mesada, gente. Eu gastava tudo com esmalte. Eu vivia trocando de esmalte. Eu lembro que eu morava com a minha avó e ela ficava enlouquecida comigo, porque eu trocava de esmalte todos os dias. Todo dia eu tava esmaltando a unha, eu amava. Amava os esmaltes diferentes. E isso foi até um determinado período da minha vida, até ali os 20 e poucos anos. Os 21, 22 anos. Eu cuidava muito das minhas unhas. Eu lembro que eu acompanhava muitas tendências de esmalte. Eu cheguei a ter um blog de unhas, pra vocês terem uma noção. E eu sempre amei muito esse universo das unhas. Porém, com o tempo, né, e também com as questões de saúde mental, eu fui perdendo o gosto de fazer as minhas unhas. Acho que a vida foi me engolindo. E esse momento de fazer as unhas era um momento que eu dedicava pra mim. Eu realmente me sentia relaxada fazendo. Eu amava fazer. Era um tempinho que eu tirava ali umas 2 horas e eu ficava escolhendo esmalte, fazendo francesinha. Era uma coisa de autocuidado mesmo, era aquele momento de relaxar, né? Mas quando chegou na fase adulta, isso foi ficando cada vez mais difícil, porque o trabalho, vem faculdade, vem estudo, vem um monte de coisa. E eu fui deixando cada vez mais de lado esse hábito de cuidar das minhas unhas, né? Então, às vezes eu pintava, às vezes não. Eu nunca fui muito de manicure, eu sempre gostei de fazer as minhas unhas. E pintar, esmaltar e tudo mais. Gostava de fazer as unhas de outras pessoas, fazia da minha mãe, às vezes fazia da minha prima, da minha avó, do meu avô, fazia a unha de todo mundo. Eu sempre gostei muito, né? E aí eu fui deixando de lado ali pelos 20 e poucos anos, tá? E aí, depois de um tempo, o gel começou a se tornar uma alternativa pra mim. Por quê? Eu ficava com a unha feita o mês inteiro, ela não quebrava, era muito raro quebrar o gel.
e eu cortava aquilo ali da minha rotina, né? Não precisava mais perder o meu tempo fazendo as minhas unhas. E aí é interessante, né, como que a gente coloca coisas que fazem tão bem pra gente, mas que não necessariamente são obrigações, como trabalhar, como estudar e tudo mais, a gente coloca em segundo plano, né? E a gente abre mão de um momento que faz tão bem pra gente, em detrimento de outras coisas, né? Para trabalhar mais, para estudar mais. Mesmo que seja uma horinha ali dedicada a fazer sua unha, já não dá mais, sabe? E, enfim, eu abri mão disso, falei, ai, não quero mais, eu tô de saco cheio, vou ficar perdendo meu tempo com isso aqui não, porque, enfim, eu já tenho tão pouco tempo e ainda tenho que ficar fazendo minha unha e tal. E aí foi quando eu procurei as meninas do Vips Honorato. Na época era só a Bia. E comecei a fazer minha unha com a Bia. A gente fez uma parceria que durou muitos anos, né? A gente começou a fazer as unhas em 2018. E fomos de 2018 até a pandemia, até 2020. 2020 eu tive que tirar as unhas, porque a Bia não podia mais atender, né? Por conta do isolamento e tudo mais. Então, a gente removeu as unhas e eu voltei depois de um tempo. Eu fiquei esse período aí sem fazer, né? E aí, às vezes eu pintava, às vezes não. Fiquei um período sem fazer e depois retomei pra fazer ali, acho que em 2021. E aí eu voltei com a Lana, né? Que é a irmã da Bia, que já começou a trabalhar com ela lá na esmalteria. A Vips Honorato é uma esmalteria aqui no Meier, no Rio de Janeiro. Eu recomendo muito as meninas. Tanto a Lana quanto a Bia são maravilhosas, impecáveis no trabalho que elas fazem. Assim, eu amei a minha fase de unhas em gel. Tive zero problemas com as unhas em gel enquanto eu estava com elas. Às vezes uma ou outra quebrava, mas era normal. Eu usava muito a minha unha de ferramenta, então volta e meia eu fazia uma cagada e quebrava uma unha, mas não era culpa das meninas, era culpa minha mesmo. E elas tinham uma criatividade incrível para fazer as unhas, as nail arts maravilhosas. Fiz vários formatos de unhas, usei estileto, usei almonds, usei bailarina, usei redonda, usei quadrada, fiz de tudo nessa unha, gente. Eu amava. E a unha durava um mês inteiro, né? Esmaltação em gel, eu fazia esmaltação em gel, além da unha em gel. E a unha durava o mês inteiro, tá? É importante ressaltar que eu fiz dois tipos de unhas diferentes. Comecei fazendo gel moldado e depois eu fui pra fibra de vidro, tá? Então, eu gostei mais da fibra de vidro, foi que eu tive menos recorrência com quebra, mas fiquei mais tempo com o gel moldado do que com a fibra de vidro, tá? E aí, esse ano, eu decidi tirar o gel. Não porque eu não tava gostando mais, mas primeiro foi por uma questão de praticidade. Eu tava me mudando e eu não tava conseguindo tempo de ir lá fazer a manutenção das unhas. A manutenção é um pouco demorada, leva de 2 a 2 horas e meia. E como eu tava na correria de mudança, recebendo gente aqui em casa pra ver móvel, um monte de coisa, eu não tava nem com cabeça de realmente entrar em contato com as meninas e marcar a unha, porque eu simplesmente tava focada em outra coisa. Minha cabeça tava totalmente focada em outra coisa. Além disso, tem um outro projeto correndo em paralelo muito grande, que também tá tirando bastante o meu sono, então eu não conseguia nem pensar nisso, tá? E isso foi, acho que a última manutenção eu fiz em dezembro. Se eu não me engano foi pro Natal. E aí, eu tirei o gel em fevereiro, né? A minha unha durou bastante, já tava com um crescimento enorme. E aí eu fiquei naquela, vou fazer a manutenção ou não vou fazer a manutenção? Tiro o gel ou não tiro o gel? O que eu faço? E aí eu decidi tirar o gel. E por que eu decidi tirar o gel? Porque eu queria retomar aquele momento de autocuidado que eu tinha antes, né? Ah, Tami, mas e o cabelo? O cabelo já não é o seu momento de autocuidado? Eu não considero que o cabelo seja o meu momento de autocuidado, porque o meu cabelo é meu trabalho, né? Então, nem sempre eu tenho esse
essa coisa de tirar um tempo pra mim, pra cuidar do cabelo, isso é muito raro. Normalmente eu faço enquanto eu tô gravando, né? Então, sempre tem alguma coisa pra gravar, sempre tem uma câmera na minha frente, então isso acaba meio que quebrando um pouco do clima ali de autocuidado. E não era a mesma coisa, não era mais a mesma sensação de relaxamento que eu tinha quando eu fazia minha unha. Aí eu falei assim, cara, eu realmente preciso de alguma coisa que seja um tempinho pra mim, mesmo que seja fazer as minhas unhas, né? Eu não tô conseguindo ir pra academia, então vamos aos poucos colocando coisas que eu possa ter de relaxamento mesmo, né? Comecei com as minhas unhas, depois eu comecei a fazer velas, que era algo que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. E eu também faço por hobby, pra distrair minha cabeça, pra pensar em outras coisas, pra não ficar só focada em trabalho, porque eu sou muito workaholic. Então, eu mesma em casa removi as unhas. Eu sabia como remover, porque a Bia já tinha me ensinado a remover quando a gente entrou em pandemia, né? Então, eu mesma removi. E aí, quando eu removi, né, que vem aquela surpresa que fica todo mundo desesperado. Ah, minha unha tá fina, minha unha tá horrível e tal. Então, gente, quando eu removi, a minha unha tava fina, sim. Mas ela não estava horrível, bizarra, horrorosa, como eu vi muita gente desesperada aí na internet. Acredito eu que seja porque o trabalho das meninas também é muito incrível. Então, elas não danificaram a minha unha, tá bom? Quando eu removi, a unha tava porosa, né? Por quê? Para aplicação do gel, precisa ser utilizado uma broquinha para dar uma lixada na sua unha e ela ficar porosa para que o gel consiga aderir e grudar na unha e não ficar saindo, né? Quando você passa a mão na superfície da sua unha, ela é um pouquinho oleosa, né? Então, se você aplica o gel em cima dessa superfície mais oleosa, o gel não vai durar tanto quanto ele duraria se ela tivesse mais porosa. Então, normalmente as meninas precisam fazer esse lixamento no leito da unha, né? Pra deixar a unha porosa. E a unha de baixo fica sempre curtinha para evitar que o gel descole e cause uma infiltração, tá bom? Então, quando eu tirei o gel, a minha unha de baixo, ela já tava grande, porque ela já tinha crescido, já tava há bastante tempo sem manutenção, e ela já tava descolando por conta disso em alguns locais, né? Então, por isso que eu também quis remover logo, porque eu já tive infiltração uma única vez, porque soltou de um lado e eu não fui lá para fazer o ajuste, e aí começa a entrar água e infiltra e fica com um fungozinho, fica mais verde, né? Esverdeada. E aí, quando eu tirei, eu falei, bom, a unha não tá totalmente danificada. Dei uma lixadinha só pra nivelar e tirar o excesso de gel que tinha ali. E comecei no processo de deixar a unha crescer pra tirar aquele leitozinho que tava mais afinado devido à utilização do gel e vir o leito mais saudável, né? O leito mais estruturado, sem o lixamento que é feito pra colocar o gel. Esse processo de crescimento é um pouco demorado, tá? Eu acho que a minha unha cresceu 100% ali em uns 2 ou 3 meses, mais ou menos. Eu acho que em maio, isso foi em fevereiro. Se eu não me engano, em maio, eu já tava com a unha 100% natural, só que ela tava curta. Ela não tava compridinha igual ela tá hoje, tá? Ela tava bem mais curta. Eu tava mantendo ela curta também porque é um tamanho de segurança, é um tamanho que funciona bem pra mim. Mas agora eu tenho deixado ela crescer um pouquinho pra ver se eu vou me adaptar, se eu não vou me adaptar, né? Eu não quero ela super grande, eu não me vejo mais com o tamanho de unha que eu usava quando eu tinha o gel. Porque é aquilo, né, gente? Pra fazer o gel, eu já ia assim, vou fazer, eu vou lacrar nessa unha aqui, meu. Eu queria a unha grande, queria tudo que eu tinha direito. E agora eu tô vivendo uma nova fase das minhas unhas, as minhas unhas naturais. Eu tô usando um monte de coisa e isso depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo atualizado de quais foram as melhores bases que eu usei para crescimento, para endurecimento da unha. A minha unha é muito molinha, sempre foi. E eu tô usando algumas bases que estão me ajudando a dar uma enrijecidinha nela. E tenho feito toda a minha unha em casa, tá? Então, eu que faço a cutilagem, faço a esmaltação, a palitação, faço tudo.
E tem sido um momento muito bom de autocuidado pra mim, que eu não tô abrindo mão de fazer toda semana. Eu ainda tiro cutícula, tá? No pé eu não tiro, no pé eu só lixo, limpo e esmalto. Mas na unha da mão eu ainda tô apegada a tirar a cutícula. Eu sempre tirei desde muito novinha. E sempre gostei da unha fundinha e tal. E eu ainda não desapeguei disso, tá, gente? Não sei se em algum momento eu vou desapegar, mas sem pressão. Eu ainda tô lá atrás, lá antigamente, onde a gente cutilava as unhas, né? Então, eu ainda tô um pouco apegada na cutilagem. Mas eu tô gostando muito da minha unha agora, gente. Ela tá tão linda. Essa daqui deu uma lascada porque o esmalte saiu. E aí, acabou lascando aonde o esmalte tinha descascado. Então, eu tive que dar uma encurtadinha nela. Mas ainda assim, ficou um comprimentozinho. Eu vou deixar ela aqui quietinha, crescendo. Conforme ela for crescendo, eu vou ajustando junto com as outras. O meu formato hoje é um formato quase amendoado, é um arredondado um pouquinho mais afinado, que é o formato que eu mais gosto. Já gostava desse tipo de formato quando eu fazia o gel, e é o formato que eu mais uso porque a minha unha não funciona quadrada. Quadrada ela quebra muito, é um formato que não tem nada a ver com a base dela, e daí quando eu tento deixar quadrada, ela começa a quebrar demais. A minha unha é o que eles chamam de unha côncava ou unha fêmea, alguma coisa assim. Ela tem uma curvatura para baixo e ela é uma unha que dobra. Conforme ela vai crescendo, ela dobra nas laterais. Por isso que o formato quadrado não funciona para mim. Porque conforme a unha cresce, ela vai dobrando e acaba quebrando dos ladinhos, tá? Então, é basicamente isso que eu tenho feito ultimamente. Tenho usado bastante cerinha para hidratar as cutículas, para ir reduzindo as cutículas o máximo que eu posso, para ver se eu consigo, em algum momento, parar de tirar as cutículas. Mas eu também não tô com pressa para isso acontecer. Eu tô bem de boa, assim, tirando o meu momento de fazer as minhas unhas toda semana e tô gostando bastante. E tenho buscado aí outras formas também de autocuidado para conseguir manter a minha cabecinha, a minha saúde mental mais saudável. Então, gente, balanço geral eu não achei que as unhas em gel estragaram a minha unha. Não achei que provocou nenhum tipo de dano na minha unha. Se eu precisasse voltar a fazer, eu com certeza voltaria, porque a minha experiência foi incrível com as meninas. E eu com certeza voltaria a fazer com elas, porque elas são maravilhosas. E é isso, basicamente o que eu precisei fazer foi deixar a unha após gel crescer para ir tirando ela conforme o crescimento e deixando a unha natural vir, né? Mais ou menos como o cabelo. É como se eu estivesse passando por uma transição de unha. E depois que essa transição acabou, o cabelo estava ótimo. O cabelo não, né? A unha, já tô confusa. Depois que essa transição acabou, a unha estava ótima, saudável, bem bonitinha ali, do jeito que ela sempre foi. E aí, gente, vocês gostaram desse relato aí? Me contem aqui embaixo se vocês já usaram unha em gel, se vocês têm interesse em fazer a utilização. Se você é aqui do Rio de Janeiro, mora na Zona Norte, eu recomendo muito o trabalho das meninas do VIP Zonorato. Vou deixar o arroba delas aqui, elas são maravilhosas e entregam um trabalho impecável. Eu só tenho a agradecer a elas por esses 5 anos de parceria. Foi muito tempo juntas e, enfim, fiquei muito satisfeita. O trabalho delas foi sempre muito incrível comigo. E agora eu tô nessa nova fase aí, tentando me curtir um pouco, curtir esse momento aí com as minhas unhas. E caso vocês queiram, eu posso trazer de vez em quando algum tipo de conteúdo sobre isso por aqui. Não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês acompanham. Eu achei bem pouca coisa no YouTube, tipo resenha de linhas de esmaltes e tal. E eu tô muito focada em procurar essas coisas em base, etc. E, enfim, se vocês quiserem, eu posso trazer, tá bom? Então me deixa aqui saber nos comentários. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!